E fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí de volta com mais um simulado da prova teórica do Detran, para vocês estarem praticando, estudando e se preparando para a prova teórica do Detran. E enquanto eu falo aqui com vocês, vou compartilhar com vocês aí, alguns comentários de alguns dos nossos alunos que fizeram a prova ontem e já foram aprovados na prova teórica do Detran. E quem sabe aí o próximo ou a próxima será você. Então, turma, animação, tá? Cabeça erguida e não desistam aí de buscar a aprovação de vocês, tá? Então, turma, a gente já vai dando início aí com as nossas questões. Papel e caneta na mão, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, beleza? E vamos dando início aí à nossa primeira pergunta. E a questão de número 1 diz o seguinte: identifique a placa corretamente. Letra A, linha férrea. Letra B, Cruz de Santo André. Letra C, cruzamento cruzado. E letra D, cruzamento de vias. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A resposta certa aí é a letra B de bola, tá? É Cruz de Santo André. Então, se essa aí foi a sua escolha, meus parabéns. Questão de número 2. Identifique a placa corretamente. Vejam a imagem da placa. Letra A, curva acentuada. Letra B, curva íngreme à esquerda. Letra C, curva acentuada à esquerda. E letra D, curva à esquerda. Qual das alternativas aí é a resposta certa da nossa questão? Observem bem cada uma delas. E vamos lá, turma. A identificação correta dessa placa é curva acentuada à esquerda, tá? Observem que a seta, a curva faz um ângulo de 90 graus e a ponta da seta está virado para o lado esquerdo, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Bora à próxima pergunta. Questão de número 3. O condutor deve reduzir a velocidade ao aproximar-se. Letra A, apenas de escolas. Letra B, de qualquer cruzamento. Letra C, apenas de semáforos. E letra D, somente em rodovias. Qual das alternativas corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. E vejamos aí, turma. O condutor deve reduzir a velocidade ao aproximar-se. E a resposta é letra B de bola, tá? De qualquer cruzamento. Guardem e memorizem isso aí. Então, a letra A aí é pegadinha. Cuidado com a palavrinha apenas. Letra C também tem a palavrinha apenas, armadilha. E a letra D também tem a palavrinha somente. Também é pegadinha. A única alternativa aí que está realmente correta, apesar de ter a palavrinha qualquer, onde na maioria dos casos a gente considera a alternativa aí como armadilha também, mas você lendo a questão e observando a letra B, realmente essa aí é a resposta certa, tá? Sempre você deve reduzir ao aproximar-se de qualquer cruzamento, tá bom? Bora à próxima pergunta. Questão 4. O uso inadequado do veículo automotor pode causar impactos ambientais significativos. Entre as alternativas abaixo, assina-lhe aquela que melhor representa uma atitude correta do condutor visando a preservação do meio ambiente. Vamos lá. Letra A, manter o motor ligado durante longas paradas para evitar desgaste do sistema de ignição. Letra B, utilizar o veículo apenas quando necessário, mantendo-o regulado e realizando manutenção periódica. Letra C, abastecer sempre com combustível mais barato, independentemente de sua procedência. E letra D, lavar o veículo frequentemente em vias públicas utilizando mangueira. Qual dessas alternativas é a resposta certa?
Prestem bastante atenção. Dá mais alguns segundos aí para vocês. E vamos lá, turma, voltando aí à pergunta, tá? O uso inadequado do veículo automotor pode causar impactos ambientais significativos. Entre as alternativas abaixo, assina-lhe aquela que melhor representa uma atitude correta do condutor visando a preservação do meio ambiente. E a resposta foi letra B de bola. Utilizar o veículo apenas quando necessário, mantendo-o regulado, tá? Isso é muito importante. E realizando manutenção periódica, beleza? Então foi essa aí a resposta certa da nossa questão. Pergunta de número 5, turma. A poluição atmosférica causada pelos veículos automotores está diretamente relacionada, letra A, exclusivamente ao tipo de pavimento das vias públicas. Letra B, a queima de combustíveis fósseis e a falta de manutenção adequada do veículo. Letra C, apenas a quantidade de veículos elétricos em circulação. E a letra D, somente ao tempo de uso do veículo, independentemente da manutenção. Enquanto vocês analisam, não se esqueçam, pessoal, de vocês irem marcando no caderno de vocês quantas questões vocês estão conseguindo aí acertar e nos diga também, além do resultado de vocês, nos digam de qual estado você está assistindo a esse vídeo, combinado? Então vamos lá, turma, voltando à pergunta, beleza? A poluição atmosférica causada pelos veículos automotores está diretamente relacionada. E a resposta foi a letra B de bola. A queima de combustíveis fósseis e a falta de manutenção adequada do veículo. Beleza? Então foi essa aí a resposta certa. E vejam só, olha, apareceu na letra A a palavrinha exclusivamente, tá? Expliquei ontem aí pro pessoal para ter cuidado com essa palavrinha aí. A palavrinha apenas na letra C e a palavra também somente na letra D. Você já observando essas palavrinhas que são gatilhos de eliminação de alternativa, vocês já vão ficar ligados, tá bom? E observar atentamente cada uma delas para encontrar a resposta certa muito mais fácil. Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 6. Sobre a emissão de gases poluentes pelos veículos, é correto afirmar, letra A, que veículos novos não emitem poluentes. Letra B, a regulagem do motor não influencia na emissão de gases. Letra C, a emissão de poluentes contribui para o efeito estufa e problemas respiratórios. E a letra D, apenas veículos a diesel poluem o meio ambiente. E aí, turma, qual dessas alternativas corresponde com a nossa questão? Façam uma breve análise aí de vocês. E vamos lá, retornando à pergunta sobre a emissão de gases poluentes pelos veículos, é correto afirmar que, e a resposta é letra C de casa, turma. A emissão de poluentes contribui para o efeito estufa e problemas respiratórios, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Questão de número 7. Ao ouvir o som de sirene e visualizar sinais luminosos de um veículo de emergência aproximando-se por trás, um condutor freia bruscamente e para no centro da via. Segundo o CTB, essa atitude é, letra A, correta, pois deve parar imediatamente. Letra B, incorreta, pois deve facilitar a passagem deslocando-se à direita. Letra C, correta, desde que sinalize com pisca-alerta. E a letra D, opcional, a critério do condutor. Qual dessas alternativas é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se realmente vocês fizeram a escolha certa.
Ao ouvir o som de sirene e visualizar sinais luminosos de um veículo de emergência aproximando-se por trás, um condutor freia bruscamente e para no centro da via. Segundo o CTB, essa atitude primeiramente, é correta ou incorreta, pessoal? É incorreta, tá? Então, sabendo disso, vocês já eliminam a letra A letra C, e aí resta agora a letra B e a letra D. A D está dizendo que é opcional a critério do condutor, mas me digam a opinião de vocês. Vocês acham que isso realmente é opcional a critério do condutor? É óbvio que não, tá? Então a gente elimina também a letra D. Resposta certa aí é a letra B de bola, incorreta, pois deve facilitar a passagem deslocando-se à direita. Então a resposta certa aí é a letra B de bola. Pergunta de número 8, turma, diz o seguinte: por que ficar muito próximo ao carro à frente é perigoso? Letra A, porque ajuda a puxar fila. Letra B, porque evita ultrapassagens. Letra C, porque diminui o tempo e a distância de reação. E letra D, porque economiza combustível. Qual é a resposta certa? Observem as alternativas. E vamos lá, pessoal. Por que ficar muito próximo ao carro à frente é perigoso? Porque ajuda a puxar a fila. Nada a ver isso aí, tá? Então, elimina a letra A. Letra B, porque evita ultrapassagens. Também não tem nada a ver isso aí. Porque diminui o tempo e a distância de reação. Isso sim, tá? Então, a resposta certa aí é a letra C de casa. Agora dizer, porque economiza combustível, isso também não tem lógica nenhuma. Então, realmente, a resposta certa foi a letra C de casa. Questão de número 9. Ao cruzar com o cadeirante em rampa de acesso, o que não fazer? Letra A, evitar estacionar em vaga PCD sem credencial. Letra B, oferecer passagem livre e sinalizar. Letra C, aguardar e manter distância segura. E a letra D, parar sobre a guia rebaixada ou bloquear a rampa. Qual das alternativas é a resposta certa? Observem bem. E vamos lá, turma. Ao cruzar com o cadeirante em rampa de acesso, o que não fazer? E a resposta é letra D de dado. Parar sobre a guia rebaixada ou bloquear a rampa, tá bom? Bora à próxima pergunta. Questão de número 10. São exemplos de condições adversas da via. Letra A, acostamento rebaixado e pista escorregadia. Letra B, sinalização horizontal perfeita e pavimento em boas condições. Letra C, falta de vegetação próxima à pista e vento lateral. Letra D, sinalização vertical adequada e pista irregular. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Vejam que existe duas opções aí de condições adversas. Então, as duas têm que ser condições adversas da via e não uma delas apenas, tá bom? Então, observem bem. E vamos lá. São exemplos de condições adversas da via. E a resposta é letra A, acostamento rebaixado e pista escorregadia. Beleza? Se essa foi a sua escolha aí, meus parabéns. Bora à próxima pergunta. Questão de número 11. O olhar do motociclista deve, letra A, fixar no retrovisor. Letra B, buscar o caminho seguro, não o obstáculo. Letra C, fixar no painel. E a letra D, concentrar-se apenas nos buracos da via. Prestem bastante atenção. E vamos lá. O olhar do motociclista deve, a resposta é letra B, buscar o caminho seguro,
não o obstáculo, ok? E turma, muito cuidado com a letra A e com a letra C, quando está dizendo que ele deve manter o olhar fixado para alguma coisa, tá? Isso aí é muito perigoso, pois ele esquece de olhar ao redor dele, tá bom? E a letra D também é a mesma coisa, está dizendo para ele concentrar-se apenas nos buracos da via, mas lembrando que ele precisa se concentrar também nas demais situações, tá bom? Então cuidado com esses tipos de alternativas, beleza? Vamos seguindo a próxima questão. Questão de número 12 diz o seguinte: um condutor utiliza a buzina de forma prolongada em frente a um hospital durante a noite para advertir outro veículo parado irregularmente. À luz do CTB, essa conduta é: letra A, permitida por se tratar de advertência. Letra B, permitida apenas em período noturno. Letra C, proibida por uso indevido da buzina. E letra D, permitida se houver risco iminente. E aí, qual será a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal, retornando à pergunta. Um condutor utiliza a buzina de forma prolongada em frente ao quê? A um hospital, vejam bem, durante a noite, para advertir outro veículo parado irregularmente. À luz do CTB, essa conduta é proibida, turma, tá bom? Porque por uso indevido da buzina. Então é só vocês lembrar, usou a buzina em frente a um hospital já é proibido. Então nesse caso aí na pergunta a gente vê aí dois condutores errados. O primeiro por utilizar a buzina de forma prolongada, que eu já ensinei aqui no canal, em frente ao hospital. Então ele está erradíssimo. E o outro também por estar parado irregularmente. Então é um querendo corrigir o outro, sendo que o primeiro também está errado, tá? Então guardem e memorizem isso aí. Então resposta certa aí foi a letra C de casa. E só para o pessoal aí não fazer confusão, está falando aí sobre um toque prolongado para advertir a um outro condutor. A gente viu aí que é proibido, principalmente em frente ao hospital. Aí alguém pode perguntar, mas aí, professor, eu posso utilizar o toque breve para advertir a esse condutor aí em frente ao hospital? Não, mesmo que seja em um toque breve. Então é só vocês lembrarem que em frente a escolas e hospitais é proibido a utilização de buzina, beleza? Vamos seguindo a próxima pergunta. Vejamos aí, pergunta de número 13. Em quais situações o farol baixo é essencial para a segurança, sendo que em uma delas ele deve ser usado mesmo durante o dia? Letra A, deve ser usado apenas à noite em vias sem iluminação e sem tráfego contrário. Letra B, deve ser usado apenas ao frear para avisar o veículo de trás. Letra C, deve ser usado durante o dia, especialmente em rodovias, e à noite, em vias com iluminação ou com tráfego contrário. E a letra D, deve ser usado apenas em dias de neblina e chuva intensa. E aí, pessoal, qual é a resposta certa da nossa questão? Observem aí as alternativas. E bora lá! Em quais situações o farol baixo é essencial para a segurança, sendo que em uma delas ele deve ser usado mesmo durante o dia? E a resposta é letra C de casa. Deve ser usado durante o dia, especialmente em rodovias, e à noite, em vias com iluminação ou com tráfego contrário, tá bom? Então foi essa aí a resposta correta da nossa questão. E vejam só, turma, a respeito do farol alto, eu já ensinei aqui no canal. É utilizado fora das áreas urbanas, com exceção quando for cruzar com outro veículo
que aí você deixará de utilizar o farol alto e vai mudar para o farol baixo, beleza? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 14. Um condutor, ao conduzir em rodovia sob chuva intensa, mantém a mesma velocidade praticada em condições normais, alegando estar dentro do limite regulamentado. Considerando as normas de circulação, essa conduta vejam só, letra A, correta, pois respeita o limite de velocidade. Letra B, incorreta, pois deve adequar a velocidade às condições da via. Letra C, permitida apenas para veículos com ABS. E letra D, obrigatória para manter a fluidez. Prestem bastante atenção, vejam cada uma das alternativas e cuidado com as pegadinhas, tá? As armadilhas sempre tem nas questões, então prestem bastante atenção. E vamos lá ver aí se realmente vocês acertaram. E se vocês acertarem, comente aí nos comentários, professor, eu acertei a questão de número 14. Combinado? Então vamos lá. Um condutor, ao conduzir em rodovia sob chuva intensa, olha a informação importante aí na questão. Chuva intensa, mantém a mesma velocidade praticada em condições normais. Prestar atenção nisso daí? Então vamos lá. Alegando estar dentro do limite regulamentado. Considerando as normas de circulação, essa conduta E qual foi a escolha de vocês? Se a sua escolha aí foi a letra A, está errado, tá? Correta, pois respeita o limite de velocidade. Mas olha só, está sob chuva intensa. Então, como a situação é sob chuva intensa, você não vai continuar mantendo a mesma velocidade, no caso que seria para condições normais, tá? Então, se a velocidade máxima ali para aquela rodovia for de 100 km por hora, ele não vai manter a velocidade máxima de 100 km por hora, o que não seria o recomendável, tá? Então, não pode ser a letra A aí como correta. A letra B diz que é incorreta, pois deve adequar a velocidade às condições da via. Essa sim é a resposta certa, tá? A letra B de bola. Então nem preciso ler as outras alternativas, pois a gente já encontrou aí a resposta correta, sem sombras de dúvida nenhuma, ok? Então sendo assim, vamos partindo para a próxima questão. Questão de número 15, turma, diz o seguinte: por que é importante não realizar o zigue-zague entre as faixas de trânsito? Letra A, porque desorienta outros motoristas e aumenta o risco de colisões. Letra B, porque aumenta o consumo de combustível. Letra C, porque reduz a velocidade do veículo. E letra D, porque causa desgaste nos pneus. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se realmente vocês acertaram. Por que é importante não realizar o zigue-zague entre as faixas de trânsito? É aquela pessoa que parece que ela não sabe aonde ela quer ficar. Ela fica mudando para lá e para cá toda hora. Então, qual é a resposta nesse caso? É a letra A, porque desorienta outros motoristas e aumenta o risco de colisões, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Questão de número 21 diz o seguinte: em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá ser, letra A, triplicada, letra B, a mesma com a utilização de dispositivos luminosos. Letra C, dobrada com a utilização de dispositivos luminosos. E letra D, aumentada em 50%. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se vocês fizeram a escolha certa.
Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá ser, nesse caso, deverá ser dobrada, tá? Com a utilização de dispositivos luminosos. Então, a resposta certa foi a letra C de casa. E uma dica que eu deixo para vocês aí, ó, técnica de análise de alternativa. Quando vocês observarem duas alternativas que começam iguais, mas que no final entram em contradição uma com a outra, ou pode acontecer o contrário, já no início já entra em contradição e o restante da frase exatamente igualzinha a uma outra, provavelmente a resposta vai estar entre uma delas duas, como foi o caso aí da letra B e também da letra C de casa, beleza? Já anote aí no seu caderno para você não vir esquecer dessa dica e vamos à próxima questão. Questão de número 22. A segurança na direção de um veículo depende principalmente, letra A, do trânsito, letra B, da marca e do licenciamento do veículo, letra C, do comportamento adequado do condutor e letra D, da categoria da Carteira Nacional de Habilitação do condutor. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. A segurança na direção de um veículo depende principalmente, e a resposta é a letra C de casa, do comportamento adequado do condutor, beleza? Sendo assim, vamos partindo para a próxima pergunta. Questão de número 23. Em relação ao pedestre, é correto afirmar que, letra A, onde não houver faixa, ele deverá cruzar a via no sentido paralelo ao de seu eixo. Letra B, ao circular numa via rural sem acostamento, ele deve andar no mesmo sentido dos veículos. Letra C, antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única. E a letra D, se eles estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem, inclusive nos locais com semáforo. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Em relação ao pedestre, é correto afirmar que, e a resposta aí foi a letra C de casa, que diz, antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única, tá? Então foi essa aí a resposta certa. Para quem achou aí que era a letra D, vamos ler novamente. Se eles estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem. Até aí, beleza, ok. Agora olha só, inclusive nos locais com semáforo. Olha, esse aí é o detalhe importante que vocês precisam prestar atenção. Lá no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que estabelece que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto, ou seja, o momento que ele não tem prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, tá? Então, por essa razão que a letra D aí não foi a resposta correta. Mas para você aí que quer evitar um acidente de trânsito, se você encontrar um pedestre já atravessando a faixa de pedestre, o que você vai fazer? Diminui a velocidade e deixa que a pessoa conclua a travessia, tá? Não é porque o sinal tá verde para você que você vai sair acelerando que nem um maluco e acabar aí atropelando a pessoa ali desnecessariamente, tá? Então seja responsável na direção do veículo, beleza? Bora partindo à próxima pergunta. Questão de número 16. O catalisador é um equipamento importante no controle da poluição veicular. Por quê?
Letra A, aumenta a potência do motor. Letra B, reduz o consumo de combustível. Letra C, diminui a emissão de gases poluentes. E letra D, evita o desgaste dos pneus. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. O catalisador é um equipamento importante no controle da poluição veicular, porque a resposta é letra C de casa, tá? Diminui a emissão de gases poluentes. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Bora à próxima pergunta. Pergunta de número 17. Por que a velocidade máxima da via nem sempre é a mais segura? Vejam só. Letra A, porque condições como chuva exigem reduzir abaixo do limite. Letra B, porque os limites são sempre exagerados. Letra C, porque locais urbanos não têm limites. E letra D, porque o semáforo determina a velocidade. Prestem bastante atenção. Acredito aí que a maioria vai acertar essa pergunta por causa do comentário que a gente fez aí sobre as condições de tempo a respeito aí da velocidade máxima para a via. Quem ficou ligado aí na explicação aí já sabe a resposta. E vamos lá. Porque a velocidade máxima da via nem sempre é a mais segura. E a resposta foi a letra A, tá? Porque condições como chuva exigem reduzir abaixo do limite, tá bom? Então foi essa aí a resposta certa. Vamos seguindo aí. Questão de número 24, turma. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado. Letra A, as costelas. Letra B, a coluna. Letra C, o crânio. E letra D, os quadris. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Retornando à pergunta, quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado o quê? A coluna, tá? Então a resposta certa aí foi a letra B de bola. E no caso de uma vítima com fratura, a movimentação dessa vítima é muito perigosa, pois você pode aí complicar ainda mais a situação da vítima. Então a imobilização é crucial nesses casos, tá bom? Bora à próxima pergunta. Questão de número 18, porque a hierarquia entre sinais é importante. Letra A, para dar prioridade às placas sobre agentes. Letra B, para tornar a sinalização mais complexa. Letra C, para permitir que cada município escolha suas regras. E a letra D, para definir qual sinal seguir quando há conflito entre mensagens. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Por que a hierarquia entre sinais é importante? E a resposta é letra D, para definir qual sinal seguir quando há conflito entre mensagens. Beleza? Agora, na questão de número 19, o que significa a sinalização temporária em cor laranja? Letra A, área de carga e descarga. Letra B, indica obras, desvios ou eventos temporários na via. Letra C, local de estacionamento. E letra D, faixa exclusiva para bicicletas. Qual é a resposta certa? Observem as alternativas. E vamos lá, o que significa a sinalização temporária em cor laranja? E a resposta é, letra B de bola, indica obras, desvios ou eventos temporários na via, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 20, turma, diz o seguinte: qual é a relação entre normas do CTB e preservação da vida?
Letra A, as regras atrapalham o trânsito. Letra B, as regras servem apenas em rodovia. Letra C, as regras organizam a convivência no trânsito e reduzem riscos e conflitos. E letra D, as regras existem só para multar. Qual dessas alternativas é a resposta certa da nossa questão? Observem bem cada uma delas. E vamos lá, qual é a relação entre normas do CTB e preservação da vida? E a resposta foi letra C de casa. As regras organizam a convivência no trânsito e reduzem riscos e conflitos. Então foi essa aí a resposta certa. Questão de número 21 diz o seguinte: em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá ser, letra A, triplicada, letra B, a mesma com a utilização de dispositivos luminosos. Letra C, dobrada com a utilização de dispositivos luminosos. E letra D, aumentada em 50%. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se vocês fizeram a escolha certa. Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá ser, nesse caso, deverá ser dobrada, tá? Com a utilização de dispositivos luminosos. Então, a resposta certa foi a letra C de casa. E uma dica que eu deixo para vocês aí, ó, técnica de análise de alternativa. Quando vocês observarem duas alternativas que começam iguais, mas que no final entram em contradição uma com a outra, ou pode acontecer o contrário, já no início já entra em contradição e o restante da frase exatamente igualzinha a uma outra, provavelmente a resposta vai estar entre uma delas duas, como foi o caso aí da letra B e também da letra C de casa, beleza? Já anote aí no seu caderno para você não vir esquecer dessa dica e vamos à próxima questão. Questão de número 22. A segurança na direção de um veículo depende principalmente, letra A, do trânsito, letra B, da marca e do licenciamento do veículo, letra C, do comportamento adequado do condutor e letra D, da categoria da Carteira Nacional de Habilitação do condutor. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. A segurança na direção de um veículo depende principalmente, e a resposta é a letra C de casa, do comportamento adequado do condutor, beleza? Sendo assim, vamos partindo para a próxima pergunta. Questão de número 23. Em relação ao pedestre, é correto afirmar que, letra A, onde não houver faixa, ele deverá cruzar a via no sentido paralelo ao de seu eixo. Letra B, ao circular numa via rural sem acostamento, ele deve andar no mesmo sentido dos veículos. Letra C, antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única. E a letra D, se eles estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem, inclusive nos locais com semáforo. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Em relação ao pedestre, é correto afirmar que, e a resposta aí foi a letra C de casa, que diz, antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única, tá? Então foi essa aí
a resposta certa. Para quem achou aí que era a letra D, vamos ler aí novamente. Se eles estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem. Até aí, beleza, ok. Agora olha só, inclusive nos locais com semáforo. Olha, esse aí é o detalhe importante que vocês precisam prestar atenção. Lá no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro diz que estabelece que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto, ou seja, o momento que ele não tem prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, tá? Então, por essa razão que a letra D aí não foi a resposta correta. Mas para você aí que quer evitar um acidente de trânsito, se você encontrar um pedestre já atravessando a faixa de pedestre, o que você vai fazer? Diminui a velocidade e deixa que a pessoa conclua a travessia, tá? Não é porque o sinal tá verde para você que você vai sair acelerando que nem um maluco e acabar aí atropelando a pessoa ali desnecessariamente, tá? Então seja responsável na direção do veículo, beleza? Bora partindo à próxima pergunta. Questão de número 24, turma, diz o seguinte: quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado, letra A, as costelas, letra B, a coluna, letra C, o crânio e letra D, os quadris. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos lá, turma, conferindo aí se vocês acertaram. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado o quê? A coluna, tá? Então, a resposta certa aí foi a letra B de bola. Bora à próxima pergunta. Questão de número 25. Para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando, letra A, houver boa visibilidade. Letra B, estiver chegando perto do seu destino. Letra C, for ultrapassar um veículo automotor. E letra D, for ultrapassar um ciclista. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. E bora lá! Para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando? E a resposta aí foi a letra D de dado. For ultrapassar um ciclista, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 26 diz o seguinte: numa chuva intensa e diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor usar a luz, letra A, do pisca-alerta e parar o veículo no acostamento. Letra B, usar a luz alta do farol e trafegar em velocidade reduzida. Letra C, usar a luz alta do farol e parar o veículo no acostamento. E a letra D, usar a luz baixa do farol e trafegar a velocidade reduzida. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Numa chuva intensa e diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor usar a luz baixa do farol, beleza? E trafegar em velocidade reduzida, beleza? Então, a resposta certa aí foi a letra D de dado. Vamos lá, questão de número 27. O condutor que possui a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, tem o direito de dirigir veículos automotores. Letra A, com até 3.500 kg e somente no estado de origem. Letra B, em todo o território nacional e qualquer tipo de veículo. Letra C, para os quais foi habilitado em todo o território nacional.
E letra D, somente no estado em que a CNH foi emitida. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos à nossa verificação. O condutor que possui a Carteira Nacional de Habilitação tem o direito de dirigir veículos automotores. E a resposta é letra C de casa, tá? Para os quais foi habilitado em todo o território nacional, ok? Então não tem delimitação nenhuma para a pessoa ali só rodar na sua região. Ele pode rodar em todo o estado, desde que ele esteja ali conduzindo um veículo de acordo com a sua habilitação, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 28. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se letra A, distribuidor, letra B, vela, letra C, bobina e letra D, bateria. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? Observem bem. E vejamos aí, pessoal, a peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se o quê? Distribuidor, beleza? Então, a resposta certa aí foi a letra A. Questão de número 29. A placa de regulamentação à direita informa aos usuários da via. Letra A, proibido parar e estacionar. Letra B, proibido parar. Letra C, parada obrigatória. E letra D, proibido estacionar. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vejamos aí, turma. A resposta é a letra A, tá? Proibido parar e estacionar. Porque observem que tem duas tarjas vermelhas cortando a placa, tá? Então, por essa razão que é proibido parar e estacionar. Se houvesse apenas uma única tarja vermelha cortando a placa, aí nesse caso a identificação seria proibido estacionar, beleza? Bora à próxima pergunta. Agora, turma, para a gente finalizar, vejamos a nossa questão de número 30. A placa de advertência à direita informa aos usuários da via. Letra A, subida íngreme. Letra B, rampa alta. Letra C, aclive acentuado. E letra D, aclive íngreme. Qual será a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se realmente vocês acertaram. A identificação da placa é aclive acentuado, ok? Então, resposta certa aí foi a letra C de casa. Então, para quem acertou aí, meus parabéns. E aí, turma, qual foi o resultado de vocês? Não se esqueçam de deixar aí nos comentários e nos diga de qual estado você está assistindo a esse vídeo. E pedimos a colaboração aí de vocês. Se você realmente gostou do nosso conteúdo e quer ajudar o nosso canal, compartilha esse vídeo, tá? Seja com os seus amigos aí da sua autoescola, da sua vizinhança e até mesmo entre os seus familiares. E para essa turma aí, ó, que vai fazer a prova teórica do Detran ainda hoje, desejo a cada um de vocês uma excelente prova e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Então, turma, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.